Você já levou uma facada pelas costas de quem menos espera? A maior traição não vem do inimigo. Vem de quem você decidiu não ler. E isso muda completamente a forma como você entende o que aconteceu. Porque quando uma traição acontece, a sensação é sempre a mesma. Eu não vi isso chegando. Mas viu, só não interpretou. Traição não é só sobre o outro. É sobre o que você não consegue ver, ou não quer ver. E isso não é falta de inteligência. É padrão emocional. Essa cegueira seletiva emocional acontece porque você não ignora tudo, você ignora o que ameaça o vínculo. Sinais existiam, incoerências, mudanças de comportamento, pequenas quebras de alinhamento. Mas você suavizar, justifica, explica, se engana. Porque enxergar com clareza exigiria uma coisa: revisar a relação. E o cérebro evita isso. No meu trabalho com leitura de padrões comportamentais afetivos, eu não analiso apenas o que a pessoa viveu. Eu analiso o que ela não leu enquanto estava vivendo. E existe um padrão muito consistente: mulheres extremamente perceptivas, mas seletivas emocionalmente. Elas leem tudo, menos aquilo que ameaça o vínculo que elas querem manter. Vou te dar um exemplo. Uma cliente me disse: eu não entendo. Ele mudou do nada. Quando a gente começou a olhar com precisão. Não foi do nada. Ele demorava a responder, mas ela dizia que ele era ocupado. Ele sumia emocionalmente, mas ela chamava de fase difícil. Ele evitava aprofundar, mas ela interpretava como jeito dele. E o ponto mais importante, ela percebia, mas não aceitava o que percebia. Porque aceitar significaria admitir: isso aqui não está saudável. E isso colocaria o vínculo em risco. Então ela fez o que o cérebro faz: manteve o vínculo e distorceu a leitura. Até que a traição aconteceu. E aí virou surpresa. Mas não era falta de sinal. Era falta de leitura comportamental. Entenda que você não se relaciona só com quem o outro é. Você se relaciona com o que você projeta do outro, seja relacionamentos, amigos, filhos e todo tipo de relacionamento. Você vê potencial, você vê intenção, você vê o que a pessoa poderia ser para você ou o que você acredita que ela pode ser. E isso é filtrado pelo seu modelo interno pessoal. Se você aprendeu que afeto vem com instabilidade, presença é inconsistente e a conexão exige esforço excessivo. Você não estranha algo semelhante disso. Você reconhece, seu cérebro reconhece. O cérebro não lê como risco, lê como familiar. Lê como isso é assim mesmo. E isso te desconecta do comportamento real. Porque o que não é bom é o que é real para você. E esse real que virou padrão no seu inconsciente, muitas vezes te machuca. Revisar custa caro, porque exige um olhar para si mesmo e perceber que você ignorou. E agora? Precisa reavaliar suas escolhas e talvez abrir mão da relação. Então o cérebro faz o mais econômico. Ele justifica para si mesmo e mantém, e ajusta a narrativa. Então não, a traição não veio do nada. Ela veio de um lugar que você não questionou. Veio de um lugar que você ignorou. Eu quero que você entenda que o problema não foi confiar. Foi não revisar a confiança. Foi não enxergar o que estava na cara. Porque confiança não é um estado fixo. Confiança é um processo dinâmico. Ela precisa ser atualizada, com base em comportamento. Mas o que eu vejo, na prática, são mulheres que fazem o oposto. Elas decidem confiar uma vez, e depois passam meses, às vezes anos, protegendo essa decisão, ao invés de revisar a realidade. E isso acontece por um motivo muito específico: a tentativa de evitar algo. Pois revisar a confiança ativa um conflito interno. Porque, no fundo, você começa a perceber duas coisas ao mesmo tempo. Uma parte sua já viu. A outra não quer admitir. E quando essas duas partes entram em conflito, o cérebro escolhe o caminho mais confortável. Ele silencia a parte que viu. Teve uma paciente que me disse uma frase que resume isso com precisão. Eu comecei a desconfiar, mas achei que era coisa da minha cabeça. No fim, não era. Nunca é coisa da sua cabeça quando existe padrão. Mas é mais confortável chamar de insegurança do que reconhecer incoerência. Dentro do modelo de processo preditivo, o cérebro não busca a verdade. Ele busca coerência com o modelo interno, o padrão conhecido. Se o seu modelo diz:
Eu preciso que essa relação funcione. Eu não quero perder isso. Eu já investi demais aqui. O cérebro faz ajustes perceptivos. Ele filtra, ele suaviza. Ele reorganiza a interpretação. Não para te enganar, mas para evitar um colapso emocional maior, na opinião dele. Só que tem um problema. Quando você não revisa a confiança, você não está protegendo a relação. Você está protegendo a sua narrativa sobre ela. E são coisas completamente diferentes. A maioria das traições não começa no ato. Começa na primeira incoerência que foi ignorada. E é aqui que entra o padrão. Porque isso não acontece uma vez. Isso se repete. Você encontra pessoas diferentes, mas mantém o mesmo critério de leitura interna. Você observa comportamento, mas decide com base na esperança. Acreditando que vai dar certo dessa vez. E esperança não corrige padrão. Só prolonga ele. Então talvez a pergunta não seja, como evitar ser traída? Talvez a pergunta mais honesta seja, em que momento eu começo a ignorar o que eu já percebi? Porque é aí que o padrão começa a se formar. Não no fim, mas no início. E enquanto você não aprende a fazer uma coisa simples, mas extremamente desconfortável, que é revisar comportamento com honestidade emocional, você continuará vulnerável ao mesmo tipo de dinâmica. Com pessoas diferentes, histórias diferentes, mas com o mesmo desfecho estrutural. Eu sou a Mônica Hentsching, especialista em leitura comportamental, e quero que você saiba que nem tudo depende de você. Mas a sua direção, sim. E direção, nesse contexto, não é sobre escolher melhor. É sobre ler melhor enquanto ainda dá tempo de sair ou de salvar essa relação com honestidade. Se você percebeu que não é falta de inteligência, é falta de leitura de padrão, então esse canal é para você. Aqui, você não vai aprender a escolher melhor. Você vai aprender a ler comportamento enquanto ainda está vivendo a relação. Porque as pessoas não escolhem errado. Elas confirmam um modelo interno que ainda não foi atualizado. Se você quer parar de repetir, se inscreva no canal e assista esse vídeo que está na tela.